Quantas vezes você se desanima diante dos problemas? O Senhor está aqui, a presença dEle vai fazer com que algo grandioso aconteça, mas você está aqui também. Existe uma história preparada para ser escrita, e essa história é sobre a tua vida com Jesus nesse lugar, aleluias. A falta de entusiasmo por Cristo em nossas vidas vai afastar as pessoas de Cristo. Quando você confia no Espírito Santo, quando você acredita no Espírito Santo, é como se você estivesse diante de Jesus, aleluias. Jesus tinha um plano evangelístico para o mundo todo, sim, ele tinha, e não era só para os judeus. Então nós temos que acordar, igreja, acordar para aquilo que Deus espera e quer de nós. Nós vamos ler um texto hoje em Marcos capítulo 7, a partir do verso de número 24, amém? Marcos 24, capítulo 7, de 24 a 30, amém? Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama e o demônio já havia saído. Aleluias, amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler a tua sagrada escritura, Pai, e eu creio, Pai, que através da leitura dessa palavra, a tua palavra já penetrou em nossos corações, porque a tua palavra, como o Senhor já nos diz, é como uma espada de dois gumes, que entra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, Senhor. Eu creio que essa palavra já cortou o nosso coração, Senhor, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que através desta palavra o Senhor venha falar mais um pouco conosco nessa noite, Pai. Aquilo que o Senhor colocou de antemão no meu coração, Deus, que eu possa, Deus, de alguma forma transmitir para os meus irmãos e minhas irmãs que aqui estão, Senhor, e que nós possamos, Senhor, meditar na tua palavra mais uma vez, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém, pode sentar. Aqui é uma passagem interessante, né? Onde Jesus, ele vai para uma região, né, que aqui é chamada de cidades de Tiro e Sidom. E qual que era a intenção de Jesus de ir para ali, né? Ele queria ficar só com seus discípulos, ele queria ter um pouco de privacidade, ele queria evitar que aqueles espias que eram mandados por Jerusalém, sempre para acompanhar os passos de Jesus, tentando pegar Jesus de alguma forma naquilo que ele falava, naquilo que ele fazia, ele queria então um pouco de sossego, ele queria se ver livre das perturbações, e por isso que ele foi para aquela região, amém? Ele queria privacidade. E aí vem uma questão interessante, né? Mas Jesus, ele tinha o que? Uma intenção estrita, ele não queria falar para gentios, ele queria só se dirigir a judeus, porque realmente nós, se formos observar toda a caminhada de Jesus, nós percebemos que ele se limitou aos territórios judaicos, ele não foi para as terras gentílicas, amém?
Então a impressão que dá, e pela forma como ele fala com essa mulher, primeiro os filhos têm que se fartarem. Eu não vou tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, amém? Cachorrinhos aqui é de uma forma carinhosa, não é cachorro qualquer. Quando ele fala cachorrinho, significa um animal de estimação, um animal da casa. Mas era uma raça, né, que não era, entre aspas, humana, uma raça secundária. Então ele não iria tirar o pão da boca dos filhos dos judeus para dar aos cachorrinhos. Então um momento interessante da palavra do Senhor, que dá a impressão que Jesus não queria ou não tinha como plano as terras gentílicas. Mas isso não é verdade, não é? Porque nós vemos lá em Mateus 28, 19, a palavra diz: façam discípulos de todas as nações, amém? Então Jesus, essa relutância de Jesus, nesse momento, era devido ao quê? A um desdobramento gradual do plano evangelístico. Jesus tinha um plano evangelístico para o mundo todo, sim, ele tinha, e não era só para os judeus, mas existia uma forma gradual dele preparar esse plano, e era através dos judeus, era através dos seus discípulos, amém? Por isso que a coisa tinha que ser de uma forma gradual. Então, nos seus planos estava o que? A preparação dos discípulos. Era esse um dos motivos que ele foi para aquela região, levou seus discípulos, porque ali ele iria ministrar sobre os discípulos, e ele queria privacidade, amém? Glória a Deus. Vocês foram trazidos para nossa Tiro e Sidom. Aqui nós estamos na nossa Tiro e Sidom. Deus trouxe cada um de vocês, eu e cada um de vocês aqui neste lugar. E aqui nesse lugar Deus nos trouxe para ministrar sobre nossas vidas, para nos preparar e para nos enviar, amém? Muitos talvez encarem a igreja como o final de tudo na nossa vida espiritual. Eu ouvi falar de Jesus, eu fui tocado por Jesus, eu criei em Jesus, agora estou na igreja e pronto, estou salvo, só vou aguardar o momento em que eu vou para a glória, amém? Não é dessa forma. Nós estamos aqui não como um fim, aqui é um meio, amém? Deus nos trouxe aqui a nossa Tiro e nossa Sidom para nos preparar, para nos enviar, amém? Então é algo que tem que ser despertado em nossos corações, que isso aqui é um meio. Aqui é o nosso quartel-general, é aqui onde nós reforçamos as nossas forças, onde nós reavivamos as nossas forças, nos preparamos para poder enfrentar esse mundo lá fora e levar o reino de Deus, a expansão do reino de Deus, amém? Para isso que nós estamos aqui, a igreja precisa expandir. Lá em Mateus 28, 19, a palavra diz: façam discípulos de todas as nações, amém? E eu pergunto a vocês já estão fazendo discípulos dos seus vizinhos? Vocês já estão fazendo discípulos dos seus parentes, daqueles que às vezes vivem até dentro das suas casas, junto com vocês? Amém? Então nós temos que acordar, igreja, acordar para aquilo que Deus espera e quer de nós. Ele quer nos preparar, Ele quer nos enviar, amém? Então nós temos que estar muito atento à voz do Senhor, temos que estar sensíveis à voz do Senhor, e hoje essa sensibilidade nos leva a reconhecer que muitas vezes estamos aqui parados, inertes, como um exército que está dormindo, quando pessoas estão precisando conhecer Jesus lá fora, amém? Então é um alerta para nossas vidas, é um alerta para que nós possamos realmente acordar como igreja, amém? Jesus, ele disse o seguinte, ele foi para aquela casa e ele esperava não ser reconhecido, mas nós vemos aqui que Jesus não podia ocultar-se, não tinha como ele se ocultar. Por quê? Porque as necessidades das pessoas clamavam por Jesus, amém?
Então era muito difícil Jesus estar num lugar e querer passar despercebido. Era muito difícil, porque a presença dele era sentida, e as pessoas precisavam, as pessoas clamavam, porque haviam necessidades, como a necessidade desta mulher. Ela tinha um problema muito sério. Ela estava com uma filha que estava endemoniada, possessa, estava sob o domínio de demônios, e ela então recorre a Jesus, amém? Então não adianta, Jesus, ele tentava muitas vezes estar meio anônimo nos lugares, amém? Mas ele não tinha como fazer isso. A presença dele era percebida onde ele estava, aonde ele estivesse. A presença dele era tão impactante, era tão fantástica, tão grandiosa, que não tinha como ele passar desapercebido. Aleluias. E ele foi para aquele lugar com o objetivo de ministrar sobre os seus discípulos, de estar ali com uma certa privacidade, mas não adianta, a presença dele torna essa viagem dele uma viagem missionária. Aleluias. Aquela mulher acaba recebendo Jesus ali naquele lugar. Ela ouve falar de Jesus, como diz na palavra. Ela ouviu falar de Jesus e ela creu em Jesus, e ela recorre a Jesus, porque ela agora enxerga que somente Jesus pode resolver o seu problema. Aleluias, glória a Deus por isso. Você está aqui em Tiro. Aqui hoje é a nossa Tiro, é a nossa Sidom. Essa aqui é a nossa região onde nós estamos aqui. E digo mais, aqui está presente Jesus Cristo, aleluias. Jesus está aqui, nós estamos aqui e Jesus está aqui. Existe uma história preparada para ser escrita, e essa história é sobre a tua vida com Jesus nesse lugar, aleluias. Jesus quer marcar a tua vida. Hoje nós estamos aqui nesse encontro, e através desta palavra, nós podemos aqui, hoje, perceber que com a presença de Jesus aqui, a nossa história vai ser escrita, mas não de uma forma anônima, e não de uma forma solitária, mas de uma forma de uma união e comunhão com o nosso Senhor Jesus, aleluias. Uma grande obra vai acontecer na tua vida. Uma grande obra vai acontecer nas nossas vidas, porque naquele momento onde você está no local e Jesus está no local, algo grandioso tem que acontecer, aleluias, porque a presença do Senhor, ela é tão impactante que não dá para não acontecer nada. O Senhor está aqui, a presença dEle vai fazer com que algo grandioso aconteça, mas você está aqui também, e você vai fazer parte disso, aleluias, aleluias. No versículo 25 a palavra diz: de fato, logo que ouviu falar dele, esta mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos pés de Jesus. Ela creu em Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, como nós deveríamos fazer todas as vezes em que nós nos deparamos com a presença gloriosa do Senhor. Nós temos que nos lançar aos pés do Senhor. Olha que coisa interessante, essa mulher, como todas as mulheres daquela época, isso é ruim, né? As mulheres hoje ouvirem isso, mas na época era a verdade. A mulher era praticamente um objeto reduzido a nada, não tinha importância nenhuma, ao ponto de os rabinos da época chegavam a discutir se a mulher teria ou não teria alma. Olha que coisa maluca. A mulher era relegada a um plano tão insignificante que eles discutiam, não que havia consenso, mas havia essa discussão. A mulher, será que tem alma? Um ser tão desprezível, insignificante, talvez nem alma tenha. Um fato interessante que naquela época
Até meninos e escravos podiam ler a lei nas sinagogas. Jesus, com 12 anos, leu a lei na sinagoga. Escravos podiam ler a lei nas sinagogas, mas uma mulher, mesmo adulta e sendo judia, não tinha esse direito, pela importância tão pequena que era dada a ela, como mulher. Amém? E essa mulher, além de ser do sexo feminino, é óbvio, era ainda gentia, pior ainda. Então nós podemos perceber aqui, que ela era algo desprezível. Tinha outro agravante, ela tinha uma filha endemoniada, isso não a recomendava como mulher, porque como uma mulher que não cuida da sua filha, não tenta livrar a sua filha das coisas ruins, maléficas do mundo, pior ainda, essa mulher, nenhum rabino iria querer ter contato com ela, mas ela vem, se lança aos pés do Senhor, acredita no poder de Jesus, e o amor que ela tinha pela filha, a levou diante do nosso Senhor, para poder clamar por ajuda. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Esse amor que ela tinha pela filha era inquestionável, ao ponto dela saber que por ser mulher, por ser gentia, por ser uma pessoa desprezível, ela entrar num lugar onde estava ali o rabi, o sacerdote dos sacerdotes, Jesus Cristo em pessoa, aquela cúpula que estava ao redor dele, e ela entra naquele ambiente, porque ela amava a sua filha, e não havia nada, nenhum obstáculo que iria impedir ela de chegar até Jesus naquele momento, porque ela tinha fé, amor e confiou no poder de Jesus. Confiou no poder de Jesus. Nada, nenhum desencorajamento poderia alterar a ação dessa mulher naquele momento. Quantas vezes você se desanima diante dos problemas? Quantas vezes, diante das situações mais difíceis que para você possa parecer a mais difícil que existe, você se desanima e chega até a pensar: eu já orei tanto, eu já busquei tanto, parece que não adianta, desisto, jogo a toalha. Quantos já não fizeram isso? Quantos não fazem isso? Mas essa mulher, na condição dela, desprezível como era, ela não desistiu. Ela não desistiu porque existia um amor incondicional que ela tinha por sua filha, e ela não iria desistir. E você que tem talvez um problema grave na tua vida, na tua família, e você sabe que isso está afetando você ou alguém muito importante da tua casa, e você se desanima, e você não recorre a Jesus, você não acredita que Ele pode mudar a situação da tua história, mudar a tua história. Que fé é essa? Aquela mulher que não era judia, ela não pertencia àquele povo que cria no Deus Todo-Poderoso, mas ela creu em Jesus, ela teve fé, ela acreditou, e ela foi e venceu o pior obstáculo talvez que uma mulher tinha que vencer naquela época, que era enfrentar ali o rabi que estava ali, o grande mestre, o nosso Senhor Jesus, e toda a cúpula que estava ali com ele. Mas ela chega até os pés e se lança, como diz a palavra, se lança aos pés de Jesus. Está na hora de muitos aqui se lançarem aos pés de Jesus, sem ressalvas, sem pensar em consequências, sem pensar na lógica ou na razão que você tem, que a tua mente prega para você. Mas será que eu fazendo isso vai acontecer? Não pense, não se deixe levar pela razão humana, pelo coração. Se lance aos pés do Senhor, Ele pode resolver a tua vida.
Essa mulher apresenta a sua filha a Cristo. Ela chega para Jesus e fala: Senhor, a minha filha está endemoniada. Eu apresento a minha filha aqui agora diante de ti, Senhor. Essa talvez seja a aplicação central desse texto. Aleluias. As crianças precisam de Jesus. As crianças, nossas crianças precisam de Jesus. Mas nem todos os pais trazem as crianças para Jesus. Mesmo pais que são crentes, muitas vezes não apresentam Jesus para os seus filhos, não se esforçam para isso. Qualquer pequeno obstáculo pode ser o suficiente para que eles não apresentem Jesus para seus filhos. Quantos pais buscam influenciar seus filhos pela força do exemplo? Quantos afastam os filhos de Cristo pelo mau exemplo que dão muitas vezes, pela falta de entusiasmo pelas realidades espirituais? Porque aquele pai, aquela mãe que não demonstra entusiasmo pelas coisas espirituais, que não demonstram entusiasmo por Jesus Cristo, o filho nunca vai se interessar por Jesus Cristo. Vocês, nós, somos os que mais podem influenciar a vida dos nossos filhos. E se o nosso exemplo não for um exemplo de alguém que é um verdadeiro entusiasta por Cristo, os nossos filhos nunca irão ser, porque eles se espelham em nós. Eles se espelham em nós. Mas esses pais terão que pagar uma conta alta por causa dessa negligência. Essa mulher amava sua filha e não desistiu. Eu creio que essa filha, uma vez curada, sabendo de toda essa história, dessa história maravilhosa pelo qual a sua mãe passou e viveu, para que ela fosse curada, foi um exemplo fantástico para essa moça, ou para essa menina, não sei que idade que tinha, mas a vida dela com certeza se transformou pelo exemplo da sua mãe. Quão profundo é o nosso amor por nossos filhos? Se nós negligenciamos o desenvolvimento espiritual deles, certamente não é muito profundo esse amor. É preciso entusiasmo, é preciso ser entusiasta por Cristo. Isso é obrigação do cristão. Aliás, nós somos cristão, que significa pequenos cristos, amém? Somos imitadores de Cristo, e ninguém imita aquele a quem não admira, a quem não se dedica, a quem realmente não é entusiasmado por Ele. Temos que ser entusiasmados por Cristo, isso é uma obrigação do cristão. A falta de entusiasmo em nossas vidas, olha que grave que é isso, irmãos e irmãs. A falta de entusiasmo por Cristo em nossas vidas vai afastar as pessoas de Cristo, porque as pessoas não irão se interessar por Cristo se não ver entusiasmo em nós. E como eu disse que os pais pagarão um alto preço, nós também podemos pagar um alto preço por isso, porque isso é responsabilidade nossa, mostrar entusiasmo por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus por isso. E o Senhor disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Aqui os historiadores falam que essa troca de palavras, ela foi como se fosse uma brincadeira em que Jesus fala na época, né? Ele não quis dizer que, né,
dessa forma pejorativa, mas a intenção de Jesus era talvez uma brincadeira ali, falar: eu não vou tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Mas essa mulher é interessante que ela usou de inteligência, ela pegou o gancho na fala de Jesus, e olha que tremendo isso, e ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mãos dos filhos. Aleluias. Ela então aproveitou a fala de Jesus e se colocou na posição de um cachorrinho, dizendo: eu como cachorrinho, eu como das migalhas, Senhor. Tremendo isso, tremendo o que essa mulher fala. Aleluias. Jesus respeitou a espiritualidade e a inteligência dessa mulher. Jesus se admirou da inteligência e da espiritualidade dessa mulher. Existe uma frase que diz: não basta um coração de ouro se a cabeça está cheia de penas. Então não basta só a inteligência ou espiritualidade se não há inteligência envolvida nisso. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu inteligência, mas não somente para o nosso benefício. Quanto da nossa espiritualidade e inteligência tem sido investida na causa do Senhor? O Senhor, Ele quer espiritualidade, mas Ele quer inteligência também. Ele nos deu inteligência para isso. A espiritualidade é o que? Reconhecer Jesus como nosso Senhor. Isso é espiritualidade. E o que é inteligência? É agir através deste reconhecimento. Aleluias. Você é espiritual quando você reconhece Jesus como seu Senhor, e você é inteligente quando você começa a agir de acordo com este reconhecimento, de acordo com o fato de você reconhecer Jesus como seu Senhor. E essa mulher fez isso. Aleluias. E o Senhor então diz ali no versículo 29: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Aleluias. O Senhor nem viu essa menina, o Senhor nem foi lá, não sabia nem onde ela estava, e o Senhor disse: o demônio já saiu. Não foi uma ordem direta, Ele não falou com o demônio: sai agora, não. Ele falou: o demônio saiu, porque eu quis, o demônio saiu. Porque Ele quer. O teu problema pode ser resolvido de hoje para amanhã, de hoje para hoje à noite. Ele tem poder. A imensidão do poder de Jesus Cristo é de tal forma que não existe nenhum poder no mundo que se compare a isso. E nós temos que crer nesse poder. Quando Jesus quer, acontece. Acontece, aleluias. Não há nada, nenhum problema que Jesus não possa resolver. Não há tristeza que Ele não possa curar. Ele está conosco pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Esses dias aconteceu um caso bastante interessante, e nós podemos perceber, fazendo uma analogia com essa história, eu me lembrei desse episódio. Está acontecendo uma situação bastante complicada lá no trabalho da minha nora, não da Carol, da minha outra nora, Bárbara. E está havendo uma situação muito difícil lá, com relação a uma pessoa que está lá, e está causando uma situação muito complicada. E pior da história ainda é que a pessoa é envolvida com Umbanda, Quimbanda, não sei, essa religião, né? Com feitiçaria, essas coisas, e a coisa é muito complicada. E a Bárbara, minha nora, né, conversando com a Marisa, expondo toda a situação, e a Marisa falou: vou orar por essa questão, vou orar por isso, Bárbara. E começou a orar, isso faz poucos dias, gente, faz 2 semanas, nem isso. Aí esses dias a minha nora veio dar um testemunho, né, contar para a Marisa, falando: não acredito, Marisa, a coisa está mudando lá. E o interessante é que as pessoas, as meninas que trabalham comigo lá, começaram a falar: isso é tua sogra, isso é tua sogra, é a oração da tua sogra.
A oração da tua sogra está mudando a situação aqui. Aleluias. Olha que Deus poderoso é esse, gente. Esse Deus é maravilhoso. A Marisa nem conhece a pessoa, não sabe quem é, nunca viu, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluias. E aqui o Senhor disse: vá, a tua filha já está curada. Aleluias, aleluias. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, amém? Porque nós não somos Jesus, a Marisa não é Jesus, mas ela tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo que habita nela. E o Espírito Santo é o alter ego de Cristo. Você sabe o que é o alter ego? Eu já falei sobre isso aqui uma vez. Alter ego é como se fosse um clone de Cristo. Alter ego é o outro Cristo, tão semelhante ao Cristo original em tudo, em que você pode confiar como se você confia, como confiando no próprio Cristo. Esse é o Espírito Santo. Quando você confia no Espírito Santo, quando você acredita no Espírito Santo, é como se você estivesse diante de Jesus. Aleluia. E esse Espírito Santo habita em nós. E é por isso que eu não tenho poder, a Marisa não tem poder, talvez aqui ninguém tenha poder, mas o Espírito que habita em nós, esse tem poder. E esse é que foi agir lá no trabalho da minha nora. Aleluias. E esse é o que pode agir na tua vida, na tua casa, no teu problema, na situação que for. Esse é o Espírito que pode agir e pode mudar a tua história. Aleluias. Glória a Deus por isso. Aleluias. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Aleluias. Só para finalizar, falando um pouquinho dessa situação, o Novo Testamento, ele fala muito das realidades dos demônios e de possessão demoníaca. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas isso é fato e isso é real. E aqui está uma história contada na palavra de Deus, dizendo que uma menina estava possessa, e nós sabemos que isso é possível, tá? Acreditamos plenamente nisso. O demônio, ele age dessa forma mesmo. Os espíritos malignos, eles fazem com que a pessoa às vezes pareça até uma pessoa insana, parece até uma pessoa louca, amém? Só que o exorcismo, ele retira o espírito maligno de imediato. Quando nós expulsamos o espírito, ele tem que sair. Mas a loucura da mente, isso não dá para ser dessa forma. Jesus pode curar? Pode curar. Jesus tem poder para isso? Tem poder. Mas nós não temos como expulsar algo que é um problema físico ou psicológico da pessoa, certo, Marina, que é psicóloga? O espírito nós expulsamos e ele sai na hora, mas a loucura não, amém? E a pessoa, quando ela é liberta, ela entra numa espécie de convulsão. Existe uma convulsão naquela pessoa, que ela chega muitas vezes a ser derrubada no chão, e nós cansamos de ver isso. A Marisa principalmente, que a Marisa trabalhou muito com isso. E ali a palavra fala que a menina jazia no leito. Por quê? Ela estava no leito, porque a libertação não foi fácil, como nunca é fácil. A libertação não é fácil, sempre é mediante agonia, não é fácil. O demônio, quando sai de uma pessoa, é como se fosse um safanão, como se fosse um rasgão. Ele sai de forma violenta, a pessoa perde as forças, as energias da pessoa são consumidas, e ela perde até as forças, muitas vezes não consegue nem ficar em pé, tamanho desgaste provocado por essa separação. Essa convulsão é uma separação de energia espiritual e física, porque o demônio, quando ele se incorpora, ele se liga no físico da pessoa e no espírito da pessoa. Quando ele sai e é expulso, aquilo ali provoca um movimento muito brusco, algo terrível que consome as forças da pessoa, deixa a pessoa exaurida, exausta. E isso é verdade. Todas as vezes que nós expulsamos demônios, sempre acontece isso. Deus nos concede poder através do seu Santo Espírito, e nós temos poder para expulsar demônio.
como o Senhor expulsou o demônio dessa menina, nós também podemos expulsar. Não porque temos poder, como eu disse, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a palavra diz que quando estamos fracos, nos tornamos fortes, porque não é mais pela nossa força, mas é pela força do Espírito de Deus que habita em nós. Aleluias. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, fiquem com essa palavra no teu coração. A presença do Senhor, a presença do Senhor Jesus Cristo, junto com você, diante da tua presença, algo grandioso sempre acontece. O Senhor, Ele é poderoso para mudar a história da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar, amém? Aleluias. Senhor amado, Deus querido, nesse momento, Deus, queremos primeiramente te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu, e queremos, Pai, em nome de Jesus, declarar aqui agora, neste momento, que o Senhor é poderoso, o Senhor é sublime, maravilhoso, o Senhor tem o poder, e nós estamos aqui porque cremos no teu poder, Senhor, acreditamos em ti, sabemos que o Senhor pode fazer coisas grandiosas por nós e através de nós, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quer preparar a cada um de nós nessa noite aqui. Por isso eu te peço, Pai, para que o Senhor reforce, Deus, essa convicção espiritual, fazendo com que nós realmente venhamos tomar posse de que existe um Espírito Santo Consolador, protetor, o guia de nossas vidas, que habita em nós e que nos dá o poder para enfrentar qualquer situação que possa se apresentar, seja um demônio, seja uma situação, um obstáculo, uma enfermidade, seja o que for que possa acontecer. O Senhor nos dá autoridade e poder para isso, e eu creio nisso, Pai. Por isso eu te peço, Pai, nesta noite, para que o Senhor venha visitar a cada um aqui neste lugar, que o Senhor venha renovar a nossa fé, renovar as nossas forças espirituais, nos dando condições, Senhor, de estar preparados para a luta, nos revestindo, Senhor, com a tua armadura espiritual, lá descritas em Efésios 6, o capacete, a couraça, a espada, para que nós possamos enfrentar todo ataque maligno que possa ser desferido contra nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossos lares, abençoa nossas casas, abençoa nossos familiares, abençoa nossos entes queridos, Senhor, nos dê força para lutar por cada um deles, por cada lar, Senhor, nos ajuda, nos dê força, Senhor, porque o Senhor não criou pessoas fracas, de espíritos fracos, o Senhor criou soldados valentes aqui neste lugar, Senhor, que tem o poder de lutar com as armas que o Senhor nos dá, para derrotar o inimigo em nossas vidas. Eu te agradeço por essa noite, Pai, eu te agradeço por esse momento, em que o Senhor nos permitiu, Senhor, meditar sobre uma palavra tão importante, Senhor, uma palavra que, Senhor, eu creio, vai mudar a vida de muita gente aqui nesse lugar. Eu te louvo e te agradeço por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós podemos louvar o Senhor com uma grande salva de palmas, amém? Porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e Ele merece toda a honra e toda a glória, aleluias, glórias a Deus por isso, aleluias, 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 oh Deus. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por essa noite, por esse momento, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, Pai. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor venha abençoar a cada um aqui presente, a cada lar aqui representado, a cada lar, Senhor, que daqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir ainda através da internet. Nos abençoa, Senhor,
eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui, e te peço agora, Pai, nos leva sob tua proteção, debaixo de tuas poderosas mãos, nos livrando, Senhor, de todos os riscos, todos os perigos, Pai. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém. Não esqueça, irmãos, dia 11 de março, né, vai ter um encontro, né, um chá de mulheres, né, vai ser um sábado, às 15 horas, né? Sábado às 15 horas aqui, vai ser algo maravilhoso para as mulheres, né? Não percam, isso é muito, muito bom, vai ser uma oportunidade muito boa de vocês estarem em comunhão, de vocês serem ministradas, né? Isso vai ser muito legal. Então, quem tiver interesse, né, depois procure a Ilka, quem que vai estar? A Ilka e a Karina, né, que estão responsáveis, né? Que acho que tem os convitinhos, né? Quanto que é o convite? R$20 o convitinho, né, irmãos? Isso não é nada pelo tanto que vocês vão receber aqui nesse dia, amém? Fora os comes e bebes que vai ter aí, né? Amém? Então, que vocês possam prestigiar, tá bom? E domingo que vem estaremos aqui de novo às 18h30, quinta-feira às 15 horas, reunião de oração, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.